Olá, queridos, estamos no ar com mais um programa Conversa Pública, né? O nosso momento delícia de todo dia, como eu gosto de colocar. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre um tema super interessante, que, na verdade, precisa ser falado para que a gente possa garantir um futuro melhor para as nossas crianças, inclusive, e para os adultos que elas serão. A gente vai falar sobre saúde mental infantil. No Brasil, apesar de termos poucos dados concretos em relação a esse tema, estima-se que a incidência de transtornos mentais varia entre 7% e 20% na população infantil. Loucura, né, não? Isso significa que ao menos 7 em cada 100 crianças vivenciam algum sofrimento mental grande, grande o suficiente para causar um transtorno psíquico. E falar sobre a saúde mental, então, e especialmente sobre a saúde mental infantil, é muito importante. Afinal, ao cuidar do bem-estar psíquico dos nossos pequenos, a gente também está investindo no desenvolvimento de adultos saudáveis e, consequentemente, na formação de uma sociedade melhor. Você concorda com isso? Então nós vamos conversar hoje sobre saúde mental infantil. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a psicóloga e psicanalista Natália Cunha. Natália, brigadíssima pela sua presença conosco, pelo seu tempo, querida. Obrigada pelo convite, Celeste. Realmente, a gente está precisando falar muito desse tema, né? E acho que, para começar, a gente pode falar o que é essa infância que a gente está falando, né? Então, por infância, a gente entende ali desde um bebezinho, né, de 0 meses, até a criança ali com 11 anos e 11 meses, quase 12 anos, né? Depois disso, a gente entra já na adolescência. Mas acho que é importante a gente, então, situar o que é essa infância, né? Para a gente poder dizer, então, o que é importante para a saúde mental nesse período do desenvolvimento. A gente tem visto, né, o que se fala cada vez mais, especialmente, eu acho que na sua área da psicologia, como psicanalista também. Agora, como é que a gente fala? Da área da psicologia e da psicanálise, né? Né? Na área da psicologia e da psicanálise, a gente percebe cada vez mais crianças no consultório, né? Esse dado que a gente colocou aí, já pensou, no mínimo, na pior das hipóteses, 7%, 7 crianças em cada 100 apresentam algum tipo de transtorno. O que está acontecendo com a nossa sociedade, Natália? Eu acho que a gente tem várias situações, né? Como você falou, os nossos dados não estão muito atualizados, né? Então, de fato, 7 em 100 aí é algumas das pesquisas que a gente tem. Né? A gente até tem uma pesquisa das mais recentes que a Unicef fez em 2021, que eles fizeram uma pesquisa mundial com o nome que era Situação Mundial da Infância 2021. Na minha mente, promovendo, protegendo e cuidando de saúde mental das crianças. Então, ali a gente teve um dado um pouco mais aproximado da nossa realidade. Eles viram ali a proteção social, né, o sentimento de segurança, o acesso à escolarização, outras situações que a gente acha que nem sempre tem a ver com saúde mental, mas está super ligado. Né? E ali a gente tem um dado um pouco assustador, né? Porque em comparação a 2020, a pesquisa mostra que a gente tem só 67,7% das crianças cobertas por essa proteção social. E aí pode até parecer que é bom, né? Poxa, mas a gente está mais que 50%, então já é bom, né, Natália? Mas esse tantinho que falta, né? Esses 32,3%, são mais ou menos 16 milhões de crianças. Então, não tem como a gente falar de saúde mental sem a gente considerar que a criança precisa estar inserida na escola, que a criança precisa estar bem alimentada, né, se sentindo segura, sem exposição a situações de violência. Tudo isso tem a ver com saúde mental, né? O acesso à saúde básica. Então, realmente, falar de saúde mental também é falar de política pública, também é falar de sociedade, né, do nosso futuro. Como você falou, não tem como a gente ter uma sociedade saudável se as nossas crianças estão ali expostas a muitas questões difíceis, né?
Aham. Muitas vezes quando a gente ouve falas, né, tipo assim: "Ah, porque no meu tempo eu fazia isso, eu fazia aquilo, era assim. Ah, porque, os jovens hoje eles são, ah, desinteressados, são isso, são aquilo". Mas antes da gente fazer afirmações desse tipo, vamos olhar o histórico, né, vamos olhar o que está acontecendo que faz com que até esses jovens, não tenham, se é que não têm, o mesmo pique, o mesmo interesse, o mesmo vigor, o mesmo que, por exemplo, os adultos anteriormente tinham. Eu acho que a gente tem que se perguntar essas coisas. Aí, eu queria te perguntar o que é considerado problema de saúde mental na infância? Acho que isso é legal de ter um tempo para a gente poder falar nisso, né, Celeste? Para a gente entender o que, que é, então, essa saúde mental, porque hoje está todo mundo falando, né? Saúde Uhum, mental, mas de uhum, por fim, o que, que é? Né? E aí acho que é exato. legal a gente pegar essa esclarecimento direto da Organização Mundial de Saúde, né? Porque a gente fala saúde mental, então é viver super feliz, super bem, não tem problema. Não tem como, porque ninguém teria saúde mental, segundo esses parâmetros, né? Então, Exato. segundo a OMS, a questão de saúde mental é você ter um equilíbrio, né, de uma sensação de bem-estar, em que esse indivíduo, essa pessoa consegue passar por situações de estresse, consegue passar pelo dia a dia, né, mas ele usa ali as habilidades que ele tem, o recurso, o potencial, e ele consegue como se esticasse e voltasse ao normal, é o que a gente chama de resiliência. Né? Então, a questão de saúde mental é você conseguir passar pelas situações do dia a dia, tanto as situações boas, as difíceis, mas você não ter ali uma quebra, né? Você Uhum. conseguir se esticar e se contrair novamente e conseguir manter suas atividades normais do dia a dia, né? Aham, aham. Porque é isso, né? Altos e baixos, eles são normais para todo mundo, né? A questão é como você lida com isso. Como é que a gente lida com isso? Como que essa criança lida com isso efetivamente, não é mesmo? A gente está aqui conversando com a Natália Cunha, ela que é psicóloga, também psicanalista, e ela trabalha com crianças e com adultos, e é uma pessoa, então, que pode trazer para a gente, com segurança, informações aí sobre esse tema, né? Que, embora da maior importância, é pouquíssimo falado. E a gente quer levantar a bola de falar mais sobre ele, que é a questão da saúde mental infantil. Natália, como é que a gente pode identificar que a criança ela está com algum problema que a gente pode colocar nesse quadro de saúde mental? Como identificar que a criança precisa de ajuda? A gente tem ali alguns, não vou chamar de tópicos, né, para a gente Uhum, observar. Eu separei alguns para também comentar com você. Mas acho que antes eu vou só fazer um pequeno parênteses aqui, Celeste, do que uhum, a família pode fazer, então, para investir nessa saúde mental da criança, antes de uhum, surgir o problema. Né? A gente uhum, tem que lembrar que a criança ela está ali sobre os cuidados dessa família, então não é que ela pode falar eu vou ali, eu vou aqui, né? Então a família precisa estar atenta, né? A família precisa propiciar esse ambiente cuidadoso. Né? A gente já uhum. falou da garantia dos direitos, né? A gente já tem o ECA aí também, que estabelece os direitos das crianças. Mas acho que é importante a gente poder dizer, então, para as famílias, como que eu vou garantir esse lugar de cuidado? Né? Além, eu Perfeito. já levo para a escola, né? Eu acho que é importante a gente entender que a criança ela está em desenvolvimento, e nesse desenvolvimento, ela tem algumas necessidades diferentes de nós adultos. Algumas são parecidas, por exemplo, conversar, né? Ser escutada. A gente pensa que as crianças só estão ali brincando, não estão prestando atenção no que a gente fala, né? Mas elas aprendem muito nos observando. E elas vão até imitar os comportamentos que a gente faz, vão reproduzir isso na brincadeira. Né? Então, vai lá na escola, volta, ela é a professora, né? Das bonecas. Vai ali ver alguém trabalhando, vai ser o construtor. Né? Então, a criança, para ter uma saúde mental que possa ser elástica e flexível, ela precisa ter o acesso do brincar. Né? O brincar é Aham, fundamental, é o meio pelo qual a criança conhece o mundo,
se desenvolve, aprende e lida com as emoções. Né? A gente vê ali, às vezes, a criança passa por alguma situação difícil, é no brincar que, às vezes, a gente vai perceber, que a gente vai poder ver o que ela está manifestando. Né? E, claro, para além do brincar, poder ter um diálogo com a família. Né? Saber o que a criança pensou, o que a criança fez naquele dia. Muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, até pergunta como foi seu dia na escola. A criança fala alguma coisa, a gente já dá bronca, né? Mas você não devia ter feito isso, eu vou conversar com sua professora. Mas a gente tem que escutar. Muitas vezes as crianças só querem conversar, né? E aí, verdade. A gente precisa garantir esse espaço para que elas possam se expressar também. Eu fico pensando, quando você está falando essa coisa, né? Garantir o espaço de brincar, garantir a conversa, dar atenção para a criança. Eu lembro de duas situações. Eu já conversava com uma pessoa, psicóloga também, que ela me lembrava o seguinte: muitas vezes as mães, os pais, né, vão buscar a criança na escola e, de repente, chega ali aí e diz assim, vambora, entra aí, pegou sua bolsa, pegou isso, pegou aquilo, tal. Às vezes fica um tempo enorme distante e nem diz, opa, que bom, você já aqui, voltou, dá um abraço. É um momento de reencontro, é um momento de atenção, né, da criança sentir que ela, poxa, está voltando para um ambiente seguro, um ambiente gostoso. E, às vezes, a gente vê crianças que têm uma agenda super apertada, parecem executivos, assim, né? Hora para isso, hora para aquilo, hora para aquilo, hora para aquilo, tem que fazer 1000 coisas, e ali naquela agenda não tem um espaço de fazer nada, de ficar à vontade, de perna para o ar, de jogar, brincar, fazer o que ela quiser. Até nós adultos precisamos disso, quanto mais a criança, né? E eu queria aproveitar para te perguntar, porque muitas vezes, e especialmente atualmente com essa questão, né, dos meus, dos teus, dos nossos, pais que se separam, essa questão do abandono parental, o quanto isso, primeiro o que né? O quanto isso pode prejudicar a saúde mental da criança. Sim, a gente vinha falando, né, do que a criança precisa para se desenvolver. Além do brincar, dos direitos básicos, a presença da família ali, né? Ela precisa saber que tem alguém que se interessa por ela, alguém que cuida, né? Que ela tem ali esse pai, essa mãe, madrasta, padrasto, tio, vovó. A gente não consegue criar uma criança sozinha, a gente precisa de uma família, né? Da comunidade, da escola, do pessoal, às vezes, da igreja, de um clube, né? A gente precisa de outras pessoas para apoiar essa família também. Né? E muitas vezes o que acontece em situações quando a família, ali quando o casal se separa, é que é muito difícil para o casal separar o que é, né, ali do relacionamento deles e o que é dos filhos. Né? E muitos dos conflitos vão começando a envolver esses filhos e até, de certa forma, usar eles no meio dessa briga do casal. Né? Claro que alguns pais conseguem fazer essa proteção dos filhos, conseguem ter um diálogo, e a gente vê que isso traz muita benefício para os filhos, porque eles já vão apresentar certo sofrimento, porque está mudando a rotina, está mudando o que eles conhecem por família, por mundo. Então, eles já vão precisar de um apoio desses pais. Né? Às vezes, se os pais estão ali numa briga, um falando mal do outro, um dizendo que o que o filho deve pensar do pai ou da mãe, isso vai envolver as crianças em algo que nem é do conhecimento deles ainda, né? Então, é muito difícil. Realmente é uma realidade que a gente precisa cuidar, né? As crianças vêm muitas vezes até um tanto quanto perdidas. Agora, mas eu tenho 2 casas, eu tenho 3 casas. Né? E às vezes a gente, enquanto adulto, vai colocando a criança no nosso horário e não esquece. Fala, poxa, mas como que é morar uma semana em cada lugar? Né? Às vezes eu quero um brinquedo, eu esqueci na outra casa. Às vezes eu queria uma roupa, está no outro lugar. Né? Então, realmente é uma situação que a gente precisa se atentar, precisa, de novo, abrir o diálogo, né? Poder entender o que vai ser melhor para essa criança também. É isso aí, queridos. Conversando com a Natália Cunha, psicóloga, psicanalista, né? E aqui a gente está conversando hoje sobre a saúde infantil. Aí repito para você a pergunta, Natália. Pontos de atenção. Quando que a gente deve dizer, opa, preciso cuidar? De repente, até preciso procurar um profissional para me ajudar. Sim, vamos ver então quais são esses pontos, né? A gente vinha falando do que é necessário da saúde mental,
o cuidado que a criança precisa, né? Um espaço de desenvolvimento. Mas acho que é legal a gente pensar nesses pontos. A gente tem que tomar muito cuidado só, Celeste, para a gente não sair diagnosticando as crianças ou achando que elas estão doentes, porque a gente está muito, enquanto sociedade, nesse movimento, né? Você abre ali a internet e fala, eu tenho isso. Aí no outro dia abre ali e fala, eu tenho outra coisa. Então, principalmente sobre as crianças, a gente precisa ter muito cuidado, porque elas ainda estão em desenvolvimento. É diferente de nós adultos. Então, um ponto bem importante que a família, a escola, né, as pessoas que convivem com essa criança podem observar é algo mais simples, é a mudança de um comportamento. Natália, mas criança muda de comportamento toda hora. Mas você conhecendo essa criança, você sabe como é o natural dela, o normal, a rotina. Às vezes a criança muda bruscamente, né? Muitas vezes, por exemplo, isso é normal quando tem ali um filho, a gente vai ter o segundo filho, a criança muda, né? Quando nasce o irmão. Às vezes fala, eu quero usar chupeta, eu quero dormir com os pais, eu também quero usar fralda. Esse comportamento mudou? Mudou, mas está explicado ali, né? Às vezes tem toda essa mudança na dinâmica da família, um bebê que está recebendo mais atenção. Então, é uma mudança que se explica. A criança, claro, precisa de um suporte, mas é algo esperado, né? Então, acho que a gente pode pensar aí num ponto, são mudanças de comportamento sem uma causa aparente. É algo que está chamando atenção, que eu já tentei conversar. Muitas vezes a escola é muito parceira, né? Olha, família, a criança está apresentando isso, está acontecendo alguma coisa em casa, mudou algo na rotina, né? E acho que também algo para a gente observar são essas alterações repentinas de humor, né? Às vezes a criança está brincando, se frustrou, a frustração é algo que a gente aprende durante toda a vida, né? Como lidar com isso. Para a criança é difícil, mas às vezes é uma reação desproporcional, né? Então pode ser uma criança que estava ali brincando e de repente começou a jogar tudo, começou a quebrar os brinquedos, ou está se envolvendo em brigas na escola, né? Então isso é algo importante. E como eu estava falando, a escola é muito parceira, né? E é onde a criança passa boa parte do tempo. Então, os professores, coordenadores, né, toda a equipe escolar sempre está atento. Muitas das crianças que chegam para os consultórios vêm até aqui porque a escola chamou a família e falou, ó, tá acontecendo isso, vamos ali observar, vamos pedir uma outra opinião, né? Então, é bem importante ali estar com essa proximidade para a escola. E outra coisa importante, a gente estava falando do quão brincar é fundamental. Então, a gente até vê, né? Às vezes a criança está doente, está ali com uma febre, dor de garganta, eles não querem tanto brincar, quer ficar mais deitadinho, né? Tá abatido, quer só assistir um desenho. Então, a gente fala, a criança não está brincando, alguma coisa não está bem. E às vezes começa a tomar a medicação, começa a se cuidar, melhora um pouco, já vai brincar. Então, fala, já está melhorando, né? Então, não ter esse interesse por brincar, ou não ter o interesse nessas relações sociais, em brincar com outras crianças, ou essa curiosidade, isso também chama a nossa atenção, né? Pode ser que seja uma criança precisando ser instigada nesse brincar dela, né? Nesse brincar saudável. E aí tem também outras questões, como uma tristeza intensa, né? Algumas crianças que trazem sempre falas, né, de sensações ruins ou de vivências, por exemplo, na escola ou em grupos de amigos, como bullying, né, como uma sensação de isolamento, né, e algo que a gente também observa, e aí os pediatras também são bastante parceiros, são as questões psicossomáticas, que às vezes são doenças repentinas, né, ou alergia, ou dores, que não estão necessariamente ligadas com questões físicas. Né? Então, a dor de barriga sempre na hora de ir para a escola. O que está acontecendo? Né? Vamos entender o que está acontecendo nessa escola, vamos tentar fortalecer essa criança também. Né? E acho que também algo que dá para a gente observar é essa falta de interesse em algo que às vezes a criança era super interessada. Né? Então, de fato, para a gente ver os pontos de atenção, antes a gente precisa ter atenção na nossa criança. Né? No cuidado, no que ela gosta, no que ela tem interesse, quem são as pessoas do ciclo de amizade delas. Né? E algo bem importante também é a gente estar ali orientando e conversando dentro de uma linguagem que a criança entenda. Por exemplo,
fala assim, não conversa com estranho na rua, né? Não fala com gente assim, não aceita isso, não aceita aquilo. Mas a criança não tem essa dimensão do porquê, né? Então, às vezes, a Aham, gente dá informações para a criança que são importantes e ela fica sem saber como se proteger, né? Então, hoje, o que a perfeito. gente orienta muito a família é uma educação, né, baseada no diálogo, mas que também dá informações para a criança, né? Por exemplo, sobre partes do corpo, onde que as pessoas podem acessar, onde não podem, né? Que partes são Aham, essas partes que a gente chama de partes íntimas, né? Que se alguém encostar na gente, ou se a gente não quiser, a gente fala para uma pessoa de confiança. Então, a gente precisa informar as crianças sem colocar terror nelas, né? Ó, se alguém mexer aqui, não é isso. Ó, essas são as partes do seu corpo, a gente precisa cuidar. As nossas partes do corpo, a gente cuida no banho, né? Às vezes a gente precisa mostrar alguma parte quando a gente vai no médico, acompanhada de alguém da família, né? A gente uhum, brinca com o nosso uhum, corpo, a gente pula com o nosso corpo. Então, é uma educação baseada também nessa proteção, né? com E acho que certeza. quando a gente vai observando a criança, vai conversando, a gente percebe muito fácil ali, né, quando alguma coisa não está bem. Não necessariamente aconteceu uma dessas coisas, eu preciso correr para o médico ou para o consultório da psicóloga. É importante conversar, né? Então a gente conversa com a família, conversa com a escola, né? Às vezes procura um profissional, muitos pais vêm buscando orientações, né? Às vezes algumas orientações dadas para a família, pensadas juntas, já são o suficiente para eles conseguirem lidar com alguma questão que a criança vem apresentando. Perfeito. Natália, a gente assim já está caminhando para o final da nossa conversa hoje, né? Mas eu queria assim reforçar ah, pontos, dois pontos. Você falou vários assim da maior importância, mas eu queria reforçar dois na seguinte linha: papai, mamãe, família, cuidadores, pessoas próximas de um modo geral. Você só vai poder perceber mudanças na sua criança, né? Ou questões diferenciadas se você presta atenção nela o tempo todo, se você conhece a sua criança. E a gente conhece a criança exatamente fazendo o que a Natália, nossa psicóloga, tem falado aqui, né? Observando, ficando próximo. Tem pai que diz assim: ah, não consigo conversar com meu filho não conversa comigo, meu filho não chega para mim e conta as coisas. Você está buscando essa proximidade? Você está buscando estabelecer um relacionamento que ele se sinta à vontade de conversar com você? Porque depois, né, se a gente como adulto precisa abrir esse espaço, senão ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer, né? E se você chegou, mamãe, papai, chegou e orientou a criança com essas questões que a Natália, nossa psicóloga, acabou de colocar aqui, olha, falar com estranhos, por que você não deve falar? Se você orienta essa criança, ela vai ter liberdade para chegar para você e falar. Senão, como é que ela vai falar? Ela também não vai chegar para você e falar, não é? Natália, então, como eu te falei, a gente está chegando aqui, caminhando para o final do programa, e eu queria deixar esse espaço final para suas recomendações, suas dicas, o seu recado final para o nosso telespectador. Sim, como a gente foi falando, né, investir em saúde mental é muito necessário. Acho que o pós-pandemia tem nos mostrado o quanto isso é importante, né? E de fato, quando a gente está aqui com uma criança na família, acho que a coisa mais saudável que a gente pode fazer é o brincar juntos. Né? Às vezes a família fala, eu não gosto de brincar de boneca, então vamos brincar de pega-pega, vamos inventar coisas, vamos ser criativos, vamos fazer um passeio. Porque além disso, investir em saúde também ajuda a gente a conhecer os filhos e os filhos nos conhecerem. Como você falou, Celeste, a gente só vai se comunicar com quem a gente confia, né? Então, desenvolver esse vínculo de confiança e segurança na infância é o que mantém o vínculo com os filhos adolescentes, com os filhos jovens e adultos, né? Então, de fato, estar juntos e reconhecer essa criança como um sujeito é fundamental. Perfeito, perfeito. Natália Cunha, psicóloga, psicanalista, esteve aqui, né, nessa conversa tão gostosa de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco.
tá bom? Obrigada a você, Celeste, pelo convite. Isso aí. E obrigada a você também que nos acompanhou até agora e tem estado constantemente conosco. Até a próxima.